Olha o teu volume. Cara, vai. Quanto disso... Vai, explica aí. Eu acho que a galera deve perguntar isso. Vamos lá. Caramba. A precocidade. Eu comecei a treinar quando eu tinha 11 anos. Exato. Ferro. Cara, ferro. Valendo mesmo. Não, valendo, né? Tem gente que tem uma genética de ser seco que ele pode tomar doce de leite, uma lata depois do treino todo dia. O cara não engorda, ele fica mais seco. Uhum. Tem gente que, cara, tem uma facilidade para ganhar massa muscular gigantesca. E a maioria de nós? Não. A maioria de nós não vai. O que não quer dizer que nós não possamos melhorar. Lógico. O que não quer dizer que cada um de nós, Joel, o teu amigo que era bom em matemática, o outro que era bom em história, você que era bom em biologia, não possam melhorar, porque progredir a gente sempre pode. Agora, com certeza, não é fazendo a mesma coisa que essas pessoas fizeram. É fazendo aquilo que a gente precisa fazer, que aí é uma segunda etapa do processo de entendimento do que é a performance. O que é o que você precisa fazer, não é o outro. A primeira é, pare de se comparar com as outras pessoas. A segunda, descubra o que você precisa fazer e pare de comparar as outras. Olha o teu volume. Cara, vai. Quanto disso... Vai, explica aí. Eu acho que a galera deve perguntar isso. Vamos lá. Caramba. Quanto disso é genética? Quanto disso é treino? Qual é a escolha do exercício? Aliás, você é dono da... Qual que é o nome da academia lá em São Caetano? Que eu esqueci o nome. Ironberg. Ironberg, são sócios, né? De Florianópolis. De Floripa. Eu fui lá com o Cariani, achei do cacete, puta legal, clima, né? Gostoso. Eu tava lá, eu devia estar com essa roupa, né, Malu, mais ou menos. Eu falei, quase que eu falei, me dá uma regata aí que eu quero, não quero fazer podcast, eu quero treinar. Vou treinar. Né? Mas assim, quanto da genética, quanto do treino, quanto da suplementação, quanto das escolhas dos exercícios, porque o cara olha pra você e fala, pô, não vai chegar, não tem como chegar. Nessa vida não tem como chegar. Tem isso, mas tem uma outra coisa, a precocidade. Eu comecei a treinar quando eu tinha 11 anos. Exato. Ferro. Cara, ferro. Valendo mesmo. Não, valendo, né? Natação eu comecei a treinar com 2, porque eu acho que meu pai e minha mãe não tinham dinheiro para pagar uma babá, então eles botavam eu pra fazer natação na escolinha do Bato. Exatamente. Uma bela babá. Então, água. Ó, uma bela babá. Com 2 anos eu fazia natação na escolinha do Beto lá em São Carlos, né? E aí depois, mais tardiamente, né, eu fiz luta, né? E eu me achei no jiu-jitsu, isso em 95, 94. O jiu-jitsu tinha começando a chegar em Marília, né? Chegando pela Lotus Clube. Então, eu treinava com o pessoal da Lotus, que é uma academia, né, formada. Exceto isso, você tinha pessoas que faziam jiu-jitsu fora durante a semana e davam aula em Marília no final de semana, né? Mas eu fui fazer na Lotus. E o jiu-jitsu me chamou muita atenção porque ele é cara, é um jogo de xadrez com o corpo, né? Jiu-jitsu não é pancadaria. Você tem que saber o que você está fazendo, né? É xadrez mesmo. Você tem uma sequência de jogadas que você faz para você chegar onde você gostaria, né? Só que o que mais me ajustava era a musculação, porque o que eu percebia? Quanto mais eu melhorava na qualidade daquilo que eu fazia, melhor meu corpo ficava. Agora, a questão da precocidade, né, ela... Foi o fator preponderante. Cara, é foda. Você cedo. Imagina, você começa a fazer supino com 11 anos, cara. Quando você tem 16, quando você tem 20. Né? E outras coisas, né? Eu já contei em outras... Eu nunca contei isso num podcast. Na verdade, eu falei na época no canal que era do Léo Stronda, né? Mas você já usou esteroide? Já. Quando eu era adolescente. Sim. O que o pessoal faz de maluquice hoje, eu fiz com 14, 15, 16 anos de idade. Né? Eu falo que eu sobrevivi minha adolescência. Né? E eu acho que talvez essa foi a razão de eu ter e estudar essa parte de medicina esportiva e de desempenho, porque eu falei, cara, não me deu o que eu queria. Né? Isso me trouxe um resultado, me tomou o resultado da mesma maneira. Né? A coisa não foi aí. Né? Eu acho que tem mais coisa. E hoje, o que é a grande dificuldade? Né? O pessoal ainda acha que o esteroide é uma coisa mágica, né? Que GH vai fazer o cara ficar seco. O que? É o que eu mais trato no consultório. 80% das pessoas que eu trato são mau resultado, são complicações. É gente que foi fazer coisa da cabeça ou orientado, o negócio virou do avesso. Por quê? Porque dentro do que é o campo do que são as terapias ou as coisas que você pode fazer para aumentar o que é o anabolismo da pessoa, o esteroide é a cereja do bolo. Ele funciona?
Lógico que funciona. Se não funcionasse, não seria doping, Joel. Agora ele funciona para o cara que está fazendo um treino muito intenso. Cavalo. Que está fazendo uma alimentação extremamente perfeita, que tem uma regularidade de sono absolutamente suíça e que coloca o exercício em primeiro lugar. Ele não é para o cara que é na baladinha de final de semana. Ah, mas eu só tomo 1, 2 cervejinhas. Não é para esse cara. O esteroide ele melhora o cara que está no limite. Ele não conserta dieta ruim, ele não conserta treino porcaria, ele não conserta gente despreparada. O que ele faz é, quando você pega um sujeito que está no extremo do uso da atividade física, é como se ele fosse um turbo, um blower. Ele te dá um fôlego a mais para você aumentar o que é a sua velocidade de recuperação. É isso que o esteroide faz. Agora, se você compromete isso com cigarro, se você compromete isso com álcool, se você compromete isso com falta de sono, cara, você pode lamber urânio, você não vai conseguir chegar a algum lugar. Sim. Grande problema. O problema é a genética. Por que a genética é um problema, Joel? Porque tem gente que é atleta de fisiculturismo e tem um físico, né, muito elaborado, mas que fuma, mas que faz noitada. E aí a única coisa que explica é esse cara, quando ele tem gripe, quando ele solta um pum, ele ganha massa muscular. Sim. E tem gente assim. Tem. E eu comparo isso, a mesma coisa que eu faço o pessoal pensar, o que é a média da galera da escola? Você tem um amigo seu que é excelente em química, você tem um amigo seu que é excelente em matemática, você tem aquele outro que é excelente em história, né? Você é bom de biologia, mas tem aquele moleque no canto da sala que não fala com ninguém, por quê? Porque ele estuda 24 horas por dia, porque ele gosta daquilo, que ele é excelente em tudo. E ainda assim, no meio desses geninhos, tem o cara que é gênio, e tem o cara que é o conceito de gênio do Einstein, que é o quê? 99% de transpiração, que trabalha demais. Isso as pessoas não conseguem transportar para o físico. Tem gente que tem uma genética de ser seco, que ele pode tomar doce de leite, uma lata, depois do treino todo dia. O cara não engorda, ele fica mais seco. Tem gente que, cara, tem uma facilidade para ganhar massa muscular gigantesca. E a maioria de nós? Não. Eu treino desde os 11 anos. Se eu tivesse uma genética boa, eu tinha virado Mr. Olímpia. O melhor físico que eu obtive foi com 42 anos de idade, em relação a volume, em relação à definição, né? E mesmo assim, eu sei o que me custou. Porque, por exemplo, para eu treinar, tendo a vida que eu tenho, com a quantidade de sono que eu tenho, com a quantidade de responsabilidade que eu tenho, que interfere na minha satisfação de treinar, Sim, porque, sim. puta, Joel, treinar olhando no relógio, cara, machuca. Posso te falar? Sim. Sabe, dói. Mas foi ano passado, quando eu brinquei com o Cariani, brinquei com o Júlio, falei, tá bom, vamos fazer uma brincadeirinha aí, vamos ver como é que fica. Em 60 dias, eu tinha acabado de operar o bíceps, ainda foi isso, pós-cirúrgico. Eu falei, vamos fazer uma brincadeirinha aí e vamos fazer uma dieta e ajustar esse treino. Só que eu fiquei, cara, por causa do volume de treino e por causa da falta de sono e por causa da irregularidade da alimentação, porque eu também não consigo comer quanto precisa em relação à quantidade, né? Porque tem que comer, além de comer bem, tem que comer bastante. Sim. E você tem que comer frequente. Então é você comer quando você está de barriga cheia, Joel. O pessoal reclama de ficar sem comer. Come quando você está sem fome, pra você ver só. O Cariani falou que mais difícil do que ficar sem comer é comer pra caramba quando você não consegue. É mais difícil, é mais desafiador. Não, horrível. Fazer um exercício, para quem quiser fazer esse exercício, almoça qualquer dia e come uma comida bem gostosa. Quando der 3 horas, coloca na sua frente 200 gramas de arroz e 200 gramas de frango cozido. Tenta comer. Esse é só... Você quer saber se você leva jeito para fisiculturismo, para você saber se você consegue fazer aquilo, você fazer um corpo perfeito, faz aquilo. Então, como eu te disse, se eu tivesse genética, eu tinha ido Mr. Olímpia. Né? Quem que são os caras hoje que puxam, por exemplo, que é o Centro de Fisiculturismo? O Centro de Fisiculturismo ele foi o Open, né? Que são os caras gigantescos. Né? Hoje são os físicos do que é o Classic Physique. Tá? Por quê? Porque são físicos que não são grandes daquele jeito, mas são extremamente estéticos. Então você vai falar, por exemplo, o Christian Bumstead, né, que é o primeiro lugar hoje, e o Ramon, que é brasileiro. Nossa, e que é o Ramon, segundo colocado. Fantástico, né? Cara, eles são fantásticos. Excepcional. Eles têm 27 anos, 28 talvez. Ou seja, chegou no topo muito mais rápido. Isso é genética. Isso é genética. Então você falar que o Ramon é isso por causa disso, que ele fez isso, que ele toma aquilo, coisa nenhuma. O moleque ele tem um patrimônio genético bom, trabalha duro, né? E ele consegue chegar naquilo. A maioria de nós não vai.
O que não quer dizer que nós não possamos melhorar. Lógico. O que não quer dizer que cada um de nós, Joel, o teu amigo que era bom em matemática, o outro que era bom em história, você que era bom em biologia, não possam melhorar, porque progredir a gente sempre pode. Agora, com certeza, não é fazendo a mesma coisa que essas pessoas fizeram. É fazendo aquilo que a gente precisa fazer, que aí é uma segunda etapa do processo de entendimento do que é a performance. O que é o que você precisa fazer, não é o outro. A primeira é, pare de se comparar com as outras pessoas. A segunda, descubra o que você precisa fazer e pare de comparar as outras. Muito bom. Legal esse conceito do performance e da função, né? A performance é ser funcional, né? Sim. Ainda melhor naquilo que você é funcional. Salve família, canal Mente e Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.